Privilégio, né? De antemão a gente já agradece o pessoal da comunidade de São Sebastião. A gente está numa da igreja mais antiga de Coraci. Você viu ali, tem uma placa de identificação, salvo engano, por volta de 1892. Essa igreja aqui, ela é fruto de uma mobilização popular, um grande ensino, assim, né? Ela é fruto de esmolação. A comunidade se mobiliza, faz arrecadação, né? Dentro desse modelo das esmolações de santo, que é muito característico da Amazônia. E aí você tem uma história muito viva dessa luta. Essa igreja aqui, ela não tem um padre definitivo, né? Ela está vinculada à igreja de Nossa Senhora das Graças, que fica lá na Praça Matriz, né? Mas ela, como eu disse, é a igreja mais antiga. Ela tem uma história fantástica, né? Raramente a gente conseguiu entrar, porque normalmente o pessoal, quando a gente faz às vezes o roteiro na véspera do Círio de Coraci, mas aí a igreja está sendo preparada, porque o Círio de Coraci ele sai daqui, faz um percurso e vai para a igreja matriz, tá? Como eu disse, da importância, primeiro por conta dessa história da mobilização. Outra é que, assim, apesar de você não ter um padre específico aqui, mas todo o tempo você tem atividades, desde que haja demanda da comunidade. A igreja não abre todos os dias, normalmente ela abre quando você tem alguém que é morador aqui, e que, por exemplo, foi batizado nessa igreja, e ele quer casar na igreja onde foi batizado. E aí ele faz contato com a matriz lá, a igreja de Nossa Senhora das Graças, para que você possa liberar o espaço. Ou quando você tem atividade de batismo, alguma programação especial. É por isso que não é tão simples da gente acessar, né? Mas ela tem a ver com essa devoção do São Sebastião, que é uma coisa muito característica da Amazônia, dessas esmolações de santo que vem do Marajó, que vem de Bragança, né? Você tem muito essa coisa na nossa região. E aí, no caso daqui, a gente não vai poder adentrar, mas aqui para trás tem uns quadros que eles contam um pouco essa história da imolação, tá? De como é que a comunidade se mobilizou. Quando a gente começou a andar aqui, eu começo lá, meados dos, acho que 97, 96, a partir dessa coisa da experiência da geografia urbana com o professor Sancler Trindade, a gente começou a ter contato com a igreja, mas na época ela estava mais fechada ainda. Depois, em 2012, a gente teve uma mini reforma, né? E aí a gente começou a ter contato com o pessoal da comunidade. Como eu disse, nós temos um ex-aluno da FUNBOSC, o Jorge Neto, que saiu, acho que em 2023, que ele está no seminário lá em Marituba, e aí tem contato, né? O Jorge não está por aqui, provavelmente que não deve ter conseguido negociar para vir, porque ele me disse: professor, dia de sábado a gente acompanha as pregações nas igrejas de Belém. Então, ele tinha uma pregação no Guamá e ia tentar negociar para mudar o horário, para ir lá à tarde, para vir para cá de manhã, tá? Então, como eu disse, você tem essa igreja aqui, ela tem umas histórias fantásticas, assim. Primeiro, como eu disse, ela é a primeira igreja. E aí tem uma espécie de concorrência, ainda que você esteja falando da mesma denominação, né? Tem uma galera que prefere essa igreja, outros preferem a igreja de Nossa Senhora das Graças, e essa concorrência ela não é de agora. Meado dos anos 50, início dos anos 40, início dos anos... você tem a gente vai ter em Belém, próximo do Alcido Cacela, uma espécie de milagre considerado aí pela população de uma santa que chorava. Essa santa, depois ela é trazida para cá, e aí você tem o início da devoção de Nossa Senhora das Graças. Por isso é que acaba virando matriz lá. Mas historicamente esse espaço ele é referência para muita gente. Porque olha só, primeiro, a gente está na frente de um modelo de ocupação das cidades e das vilas amazônicas. A igreja, a praça, né?
as zonas de comércio. Pelo que a gente sabe de trabalhos e do que nos falam moradores antigos, a gente tinha aqui na frente, quando não tinha a feira de artesanato, aqui seria uma espécie de praia, que ela é a continuidade da Praia do Sabão, que está na frente de Coraci, né, que liga com a Praia do Cruzeiro, que é outro ponto super importante daqui para a cultura popular. Essa igreja, essa questão da importância do lugar, pelo que as pessoas contam, existia um coreto. Existem algumas fotos antigas de que aqui era o espaço de encontro da população de Coraci. Isso mudou um pouco quando se instala a Praça Matriz ali. A outra história muito bacana daqui, mas que ela não tem comprovação. Existe um trabalho do professor Flávio Leonel, de lá da UFPA, da Antropologia, que ele fez pesquisa com moradores antigos, e aí ele conta um pouco da história de Coraci a partir da narrativa desses moradores antigos. Tá? O que é que os moradores antigos dizem? Que provavelmente aqui do lado onde a gente está teria sido o primeiro cemitério de Coraci, porque o primeiro nome daqui é a vila de Santa Isabel do Pinheiro. Santa Isabel é o nome do cemitério mais antigos de Belém e é também o nome do cemitério de Coraci. Mas aparecem essas narrativas de que provavelmente o primeiro cemitério foi no lado aqui da igreja, né? E que a gente tem também, pelo que as pessoas contam, há párocos que têm uma história destacada nessa igreja, que os corpos estão enterrados aqui, nessa área, né, do palco, do púlpito. Quando se fala da história do cemitério, como é que eles contam essa história? Se você der uma olhada para Icoraci é cortado por muitos igarapés. Parte desses igarapés foram sendo aterrados ao longo dos anos, né? Mas ainda é comum, quando a chuva é intensa, por conta do aterramento, os igarapés não dão conta, né? Os antigos igarapés não dão conta, e parte de Coraci normalmente vai no fundo. Se você pega, por exemplo, a gente está aqui na primeira rua, segunda rua, no cruzamento da terceira ali com a Pimenta Buenda, era um ponto característico, que ia no fundo, direto. Algumas áreas iam no fundo. Então, como é que os moradores antigos contam? Que nessa área aqui a gente tem alguns igarapés que foram aterrados, mas que no passado, quando a chuva caía, era comum você enxergar os crânios boiando. É assim que eles contam. Então é um lugar fantástico, né? É um lugar fantástico. Aí a gente tem algumas imagens relativas às devoções daqui, tá? Em geral, quando o pessoal da comunidade está por aqui, eles abrem e colocam uma imagem menor, que ela fica resguardada aqui dentro, que é a imagem original de São Sebastião, que dá início à devoção nesse lugar, tá? Nem sempre ela está disponível, porque é uma imagem muito antiga. Mas a gente já teve. Na verdade, essa é a segunda vez que a gente consegue entrar nesse espaço diferenciado, né? Aqui também a gente fala muito sobre essa questão das esmolações, como o professor falou, né? E essas tradições, elas rompem a igreja, né? Elas rompem esse espaço, né, do sagrado, pelo fato de que atualmente a gente ainda consegue ver aqui em Coraci, principalmente, muitas folias de santo, né, com os mastros de São Sebastião, né, principalmente, né, que na Pimenta Bueno tem um também, né, bastante antigo. Então são atividades, né, que ultrapassam até mesmo as atividades da própria igreja. Então essas folias de santo também elas são colocadas desse jeito, né? E aí o professor destacou um ponto interessante e muito bom da gente saber, né, que são a questão das cidades amazônicas. Justamente quando o professor Sancler fala sobre a igreja, a praça e o rio, né? Ele fala desses três contextos, né? E o comércio. Ele cita também o comércio, né? Esses três contextos que nos ocorrem aqui na frente das cidades amazônicas. Quando eu venho às cidades, se você vai pelo rio para as cidades amazônicas, um dos primeiros contextos que você observa são as igrejas, né? Quando você está chegando na cidade, você observa as igrejas. E ocorre isso também aqui em Coraci. Quando a imagem
de Nossa Senhora das Graças de Chorou, né? Que é lá na Conselheiro, próximo a 9 de janeiro, né? Uma capelinha que tem ali, bem na Conselheiro, entre a 9 e a 3 de maio. Então, esse território fazia parte da Basílica. Bom, eu já tenho uma imagem que já tem um achado, né? Eu vou fazer duas devoções? Não, então eu vou trazer ela para Iquaracy, para então continuar a devoção de Nossa Senhora das Graças. Lembrem que a igreja de Nossa Senhora das Graças e São João Batista não era de Nossa Senhora das Graças, era apenas de São João Batista. Tanto que você vê as igrejas católicas, você vê igreja de São José, igreja de Nossa Senhora de Fátima, mas você não vê igreja tal e tal. Aí por isso que foi colocado, por isso que é a igreja de São João Batista e Nossa Senhora das Graças. Entendeu? Perfeito. Olha só, gente, nos chega a informação também do colega que está à frente do projeto lá desse ponto de memória que envolve a obra do Tavernar, de que o próprio Tavernar teria sido batizado aqui. Então, parte da população antiga de Iquaracy, a história do batismo está associada aqui. É por isso que tem essa história de que tem gente que, se vai fazer casamento, não faz casamento na igreja matriz, faz nesse espaço aqui, tá? Então, a gente está falando de um espaço que é privilegiado, assim, se você der uma olhada na arquitetura, né? E aí tem essa, como o Jonathan colocou, aqui tem uma comunidade que é responsável pelo cuidado da igreja. Tem uma casa aqui atrás das pessoas que são responsáveis, né, pelo resguardo da igreja, que às vezes já nos recebeu. Mas é um espaço diferenciado, Na verdade é um privilégio a gente entrar aqui, porque em geral a gente não consegue. Beleza? Vamos caminhar?